Bom, agora a gente vai fazer uma musculação, eu vou montar o meu treino do dia junto com você, vou te mostrar todas as estratégias que eu utilizo para escolher os exercícios, as intensidades, os volumes e também a ordem de cada um, porque acho que dentro de um treinamento não só a parte de escolher os exercícios certos importa, mas também a ordem com que eles são feitos, porque tem essa questão toda da energia que você está no momento do treino, qual que é seu ponto fraco, qual que é seu ponto forte, e a gente sempre vai utilizar o treino para estar conseguindo otimizar aquilo que a gente ainda não é tão bom e para deixar legal, ainda melhor, o que a gente já é bom. Então, quando eu falo de preparação física e esportiva em si, eu gosto muito de trabalhar o corpo todo, sim, porque o nosso esporte, ele sempre acaba trabalhando o corpo todo, ele é multiarticular, mas eu gosto de sempre começar pelo ponto fraco, entende? Então eu vou dar um exemplo. Eu, Gabriel, sempre tive como um ponto muito fraco a parte de resistência de perna. Não necessariamente a força, mas a resistência. Com o tempo eu fui ganhando mais força, sim, mas um ponto fortíssimo meu, que eu nunca tive tanta dificuldade, é com a parte de membros superiores. Então o que eu faço no meu treinamento? Eu costumo começar pela parte de inferiores, porque é uma parte minha que é um déficit muito grande, e eu jogo superiores mais para o final do treino, já tenho mais facilidade de manter a força, de manter potência, então eu escolho por esse motivo. Agora, se fosse o contrário, eu mudaria a ordem, eu provavelmente colocaria os superiores na frente. Igual quando eu vou falar com um atleta que vai começar a fazer uma consultoria comigo, eu tento analisar, o que você é melhor dentro da piscina ou fora da piscina também. É braço? É perna? E aí a gente vai colocando, né? E essa é a capa do meu treino do dia de hoje e eu gosto de sempre começar colocando o que é o objetivo da sessão. Porque a gente vai montando o treino ali, escolhendo os exercícios, séries e tudo mais, e é muito fácil a gente se perder, né? A cabeça voa. Então aqui, quando eu começo a colocar a capa, eu gosto de, ao longo da montagem, sempre olhar se eu estou seguindo o objetivo dessa sessão que eu estou montando. Então, para começar, vamos lá. Hoje é terça-feira, e por que eu escolhi jogar o primeiro treino da semana na terça-feira, no meu caso? De terça, eu vou para o meu trabalho, e eu sempre vou de carro, e é um dia que aqui em São Paulo a gente tem o rodízio de veículos, então praticamente você tem um horário para poder andar em São Paulo ali, que você não pode estar em X horários com o seu carro na rua. E terça-feira é o dia do meu carro, eu tô no trabalho e, como você sabe, eu trabalho com natação, trabalho num clube de alto rendimento, então quando acaba o treino dos meus atletas, eu tenho mais ou menos 2 horas ali para ficar no clube. E nessas 2 horas, qual que é o meu plano? Eu vou usar para soltar. Eu vou entrar na água, mas sem foco em potência, sem foco em nada disso. Por quê? Já passou o dia, já fiz treino, você vai perdendo energia, tanto física quanto mental, então é difícil, ainda mais falando de velocidade, você ficar jogando potência no final do dia. Pode até mais dar um mau jeito, machucar e tudo mais. Então, terça-feira é o dia de treino forte da academia e normalmente na segunda-feira eu começo a semana forte na água. Então vamos lá. O objetivo da sessão é o seguinte: eu vou sempre começar com um foco em core forte. Por que um core forte? Para a gente sustentar a questão do nosso quadril enquanto a gente está fazendo velocidade ou até mesmo mantendo um nado um pouco mais técnico. Porque o que é a natação de fato? É a economia de energia. Não só a natação, mas qualquer esporte. Não é o quanto de energia você pode gastar, mas sim o quanto você economiza para fazer uma velocidade maior. E aí, aonde que eu gosto de jogar o core quando eu falo de treinamento? O core sempre começa como o primeiro item do treino. Por quê? É o abdômen, é a lombar, são esses exercícios que a gente sabe que, se deixar por último, você não vai fazer. Por quê? Você já fez muita força, você já tá ali 1 hora na academia ou até mais, e aí você vai deixar fazer abdômen, prancha, essas coisas pro final do treino? Tu não vai fazer, não se ilude. Então tem esse fator também motivacional que eu acho que é muito importante, e por isso eu começo jogando o core no início do treino. Essa é a única regra dos meus treinos, é começar pelo core, por esse fator, né? É para ter um abdômen bonito? Não, não é para ter um abdômen bonito. Muitas vezes, quando a gente tá nadando, vou simular, por exemplo, o crawl. Tá, tô nadando o crawl, pum. Quanto mais rápido eu vou nadando, mais eu vou fazer o quê? Eu vou mexer em velocidade o meu tronco, certo?
tenho que fazer essa rotação. Se eu tivesse no borboleta também, eu tenho que fazer com mais velocidade, o peito mais velocidade, o costas. E é muito fácil, e eu vejo isso com muita frequência em nadadores até que estão ou com core fraco ou mais iniciantes amadores, que essa região aqui, o nosso quadril, começa a mexer demais. Principalmente quando o atleta faz uma respirada. Então, às vezes o atleta tá ali certinho, aí ele vai fazer uma respiração e aí ele se perde totalmente e faz esse gesto, né? Acaba jogando o umbigo completamente pro lado e perde essa questão do quadril. Então, quando você começa a rotacionar demais também, você se perde no nado e você gasta muito mais energia. Então, lembra, o segredo, né, é você economizar energia. É mais isso aqui, ó. Isso aqui, beleza, você mexer, ó. Você não vai ser um robô, você vai mexer. Só que você tem que manter um controle legal de quadril. Beleza, começou com um treino nessa primeira parte, e aí a segunda parte, né, pra mim, é a força de quadril. E ele está muito atrelado a membros inferiores, então eu vou colocar aqui MMII. MMII é membros inferiores, é a siglinha que a gente usa na teoria para isso. E aí, para isso, a gente pode usar diversos exercícios, como por exemplo, agachamento, a gente pode usar levantamento terra, a gente pode usar stiff, a gente pode usar elevação pélvica, que é um ótimo exercício para isso, pode usar os saltos, enfim. Tem inúmeros exercícios, tá? Mas o foco não é necessariamente só no exercício, mas sim no recrutamento e no potencial de ação. Então, no começo, lembra que eu comentei que eu escolho se eu vou colocar superiores ou inferiores no início do treino, com base na dificuldade atual do atleta. Eu vou começar o treino com essa parte de força de quadril, porque eu sei que é um ponto muito fraco meu. E de todos esses exercícios aqui, ó, agacha, terra, stiff, etc., que eu coloquei aqui, o meu mais fraco é a elevação pélvica, que é um dos melhores para a força de quadril. E o meu melhor exercício, onde eu sou mais forte, é o terra. Então, o que eu vou optar aqui de escolher quando eu for escolher o exercício? Eu vou pôr elevação pélvica como o primeiro exercício dos inferiores aqui para a força de quadril, e eu vou pôr o terra como o segundo. Então eu tenho um que eu sou muito ruim e um que eu sou muito bom. Show! Passei dessa parte. Aí a gente vem para consciência escapular. Consciência escapular, a gente está falando de membros superiores. E aí, para isso, consciência escapular, qual que é a grande questão? Aqui nas costas, né, a gente tem essa asinha, né, que a gente usa e consegue, com mais mobilidade dela, aumentar o tamanho da braçada. Então, ó, vou dar um exemplo. Eu tô aqui parado, certo? Eu tenho duas opções de buscar mais à frente. Uma é eu mexer o meu tronco e fazer isso aqui, eu estou lateralizando para ganhar espaço, ou eu vou mexer na escápula, olha só. Ó, meu peito continua para frente e eu continuo mexendo, ó, tá vendo? Então quando eu tô nadando, eu entro com a braçada e pum, solto a escápula, puxo. Solto a escápula, puxo. Eu ganho mais água. Para isso, eu preciso ter uma consciência escapular muito boa, parte de mobilidade, de força, etc. O que a gente pode usar aqui que eu gosto muito? Cara, meu top 1 para isso é crucifixo invertido. Acho isso muito bom. Eu gosto de flexão escapular, para você ganhar consciência nisso. Eu gosto das remadas, então, remadas e suas variações, né? Enfim, qualquer uma dessas você vai trabalhar desde que você pense em aumentar sua consciência escapular. Então eu falo muito isso para os nadadores, não só para nadador, mas exclusivamente para nadador. Nesse caso, como eu gosto muito do crucifixo invertido, eu começo por ele, porque ele é perfeito para prevenção de lesões, e eu gosto muito mesmo. E no meu caso, como eu já tenho muita consciência escapular, eu não preciso fazer a flexão escapular. Por quê? A flexão escapular, ela é exclusiva, um educativo, vamos dizer assim, para quem ainda tem aquela dificuldade de mexer com a escápula. Então você fica ali em 4 apoios e acaba fazendo a flexão escapular para ganhar essa consciência. Mas eu já sou um atleta que ganhou isso ao longo dos anos, né? Já estou mais de 10 anos competindo e fazendo exercícios, então eu aprendi. Então eu iria pelo lado das remadas aqui na escolha do meu treino. Eu iria crucifixo invertido e remada. Se fosse um atleta mais iniciante ou mesmo, né, mais veterano com dificuldade nisso, eu começaria colocando flexão escapular lá no início para ganhar essa consciência.
Passando dessa parte, a gente tem aqui que eu coloquei articulações preparadas, como também um foco do treino. Articulações preparadas, a gente está entrando aqui em joelho, tornozelo, ombro, quadris, os punhos, né? Articulação é tudo que faz ligações, né? Que faz esses movimentos. Então, todos esses movimentos a gente vai tentar preparar a articulação. E a gente tem duas maneiras de preparar essas articulações. Primeiro ponto, imagina o seguinte, tá? Isso daqui é uma articulação, certo? Articulação do ombro. Aqui é porque é um boneco, mas se fosse um ser humano, a gente teria músculo envolvendo, né? O ombro não fica para fora, a gente não vê o osso para fora. Então a gente tem um músculo aqui. Aqui, o músculo que envolve aqui vai ser um bom fortalecedor para proteger essa articulação. Só que ele também está ligado nesse músculo aqui. Então a gente tem o tríceps, a gente tem o bíceps, e aí a gente tem também que o ombro se liga o quê? As dorsais aqui, os músculos das costas. Então, se você fortalece o músculo das costas, também tem o músculo do peito, ou seja, tudo que está em volta dessa articulação, se bem fortalecido, você protege ela. Assim como se a gente fala de joelho, por exemplo, a gente está com o joelho aqui, certo? O que está em volta do joelho? A gente tem todo o musculatura de quadríceps, a gente tem isquiotibiais aqui, ó, os posteriores de coxa, a gente tem o tibial anterior, que é o músculo que fica na canela, a gente tem a panturrilha. Então a gente vê o que está faltando mais. Normalmente, o que a gente mais vê, é muito comum que os atletas sejam mais fracos nesses músculos adutores, que são esses músculos mais para dentro da perna aqui, tá vendo? E aí, normalmente tem um quadríceps muito forte, ou um posterior muito forte, que é a parte de trás da perna, e os outros músculos não estão trabalhando junto, eles estão descompensados. E esse descompensamento acaba dando muita tensão na articulação do joelho, porque se um músculo está mais forte que o outro, ele vai acabar puxando mais, ele vai acabar extraindo mais e exigindo mais essa articulação, do que se todos estiverem trabalhando em conjunto. É tipo um trabalho em equipe, né? Pensa nisso. Então, quando a gente pensa nesse sentido de articulação preparada, o que eu gosto muito de fazer? A gente sempre tem no nosso corpo um lado mais forte e um lado mais fraco. Isso é totalmente comum. E se você já fez algum tipo de exame de bioimpedância com o nutricionista, que é um exame que mostra um bonequinho seu e acaba mostrando a quantidade de massa muscular, de gordura e tudo mais, é comum que você vai ver um desenho de bonequinho do lado que vai estar mostrando que você tem X% de músculo de um lado, X do outro e tudo mais. É normal. Porém, quando a gente fala de atleta, quanto mais equiparado, mais equilibrado, melhor vai ser, concorda? Ainda mais quando o assunto é proteger a articulação. Porque lembra, descompensamento pode gerar lesão. Se eu tiver um lado, por exemplo, lado direito meu, ele é mais forte do que o lado esquerdo. Eu vou ter a tendência de sempre puxar a braçada mais forte com um lado. Tô puxando mais forte. E aí, de tanto fazer força só com um lado mais do que com o outro, ou eu vou machucar esse lado que eu tô fazendo mais força, ou eu vou machucar o lado oposto, que não tem tanta força para acompanhar. Faz sentido? Então, o que a gente faz? Eu gosto de isolar bem cada lado do corpo. Então, vou dar um exemplo. Se você fizer elevação lateral, se você fizer os dois braços ao mesmo tempo, por mais que você está segurando o peso separadamente ali ao mesmo peso, você pode não ter a atenção de estar fazendo mais força de um lado do que do outro, mais velocidade de um lado do que do outro. Então, eu trago essa ideia das articulações preparadas, de isolar, tanto para a parte de ombro, parte de joelho com a cadeira extensora unilateral, mesa flexora unilateral, dá para fazer supino alternado ou unilateral. Então, dito isso aqui, né, o objetivo da sessão começa assim, dessa forma, e agora a gente parte para a escolha dos exercícios. Vamos lá. No geral, você pode usar as dicas que eu dei aqui e, para ficar bem resumido,
Prefira treinos de corpo todo, é muito difícil você ficar isolando o músculo demais, fazendo muitos exercícios para cada agrupamento muscular e se sentir bem na água. Para você ter um bom ponto de partida, normalmente eu giro em torno de 1 a 2 exercícios para o grupo muscular. Agora, se você já está num ponto onde você gostaria de um treinamento montado já, sem ter que ficar pensando em montar, eu te aconselho a entrar no meu site. Você pode ver o link que está aqui na descrição do vídeo, que leva diretamente a todos os meus treinamentos, onde eu mesmo desenvolvi tudo pensado em nadadores. E para fechar, eu te peço para se inscrever no canal caso você goste de natação e treinamento de preparação física. Valeu e até a próxima!